Isaías 25, versículo 9, diz a palavra do Senhor: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Este versículo, irmãos, está, como vimos, não é, no capítulo 25 do livro de Isaías, do profeta Isaías. O capítulo 24, 25, 26, eventualmente 27, são chamados de Apocalipse de Isaías. Portanto, Isaías, nestes capítulos, ele fala das coisas futuras. E aqui, irmãos, nós somos remetidos pela palavra do Senhor para um dia, irmãos, o qual nós aguardamos, não é? No qual temos colocado a nossa expectativa, no qual temos colocado a nossa esperança. E a verdade, irmãos, é que quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, a nossa esperança jamais será enganada, não é? Jamais nos sentiremos defraudados. Aquele que espera no Senhor jamais se sentirá defraudado de alguma forma, porque a nossa esperança é uma esperança que não falha. A esperança em Deus é a esperança, irmãos, que efetivamente garante-nos o seu cumprimento. Muitas vezes, irmãos, nós aqui na terra podemos colocar, e as pessoas colocam a sua esperança em coisas, não é? Que são passageiras, que são falíveis em si mesmas, mas, irmãos, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós podemos descansar, porque a esperança colocada em Deus jamais falhará. E é interessante porque este versículo tem falado ao meu coração, porque diz que haverá um dia em que nós diremos: este é o nosso Deus em quem esperávamos. Este dia ainda não chegou. Nós ainda estamos, portanto, projetando este dia. Nós hoje ainda aguardamos por este dia. Nós hoje ainda colocamos a nossa esperança em Deus naquilo que há de acontecer, não é? Na consumação dos séculos, na manifestação da sua glória, do seu poder, quando Ele nos salvará, quando Ele nos tirará deste mundo. Mas, irmãos, a verdade é que enquanto ainda estamos nos dias de hoje, nós sabemos e temos a certeza de que a nossa esperança em Deus, ela será realizada, ela se concretizará, ela se materializará. Porque, irmãos, aqui a palavra do Senhor remete-nos para este dia, para esta expectativa. Haverá um dia em que nós diremos: este é o nosso Deus em quem esperávamos, não é? Irmãos, e quando nós usarmos essa expressão, não é? Nós estaremos diante da sua glória, nós estaremos diante do seu poder, irmãos, e não haverá dúvidas absolutamente nenhumas em ninguém de que o nosso Deus é o Deus forte, é o Deus poderoso, é o Deus que age a nosso favor, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que cumpre as suas promessas. Isto ficará claro e ficará visível aos olhos de todas as pessoas. Este é o nosso Deus. Nós projetamos, irmãos, então, esta esperança. Nós sabemos que temos um Deus, não estamos desamparados, jamais estaremos desamparados. É verdade, irmãos, que por vezes nós nos sentimos sós, nos sentimos cansados, nos sentimos abatidos, não é? E quando aqui digo que nos sentimos sós por vezes, refiro, irmãos, a situações que nós passamos, não é? E que vivemos de uma forma particular e íntima, que, irmãos, achamos que ninguém que está à nossa volta entende aquilo que estamos a passar, e é verdade. Não é? Aqueles que estão à nossa volta não entendem, apesar, irmãos, de eventualmente sermos casados, termos pais, filhos em casa, podemos ter alguém com quem compartilhar. A verdade é que esta pessoa não entende a dimensão daquilo que está no nosso coração, muitas vezes não entende a dimensão daquilo que sofremos e pelo que passamos. Então, por isso, muitas vezes, sentimos-nos sós. Por isso, muitas vezes, pensamos que ninguém entende exatamente aquilo pelo que estamos a passar. Mas, irmãos, nós sabemos que nós não estamos sós.
Porque nós temos um Deus. E haverá um dia, irmãos, em que claramente nós poderemos com o coração alegre, cheio de júbilo, dizer: este é o meu Deus. É por Ele que eu esperava. É nele que eu depositei a minha esperança. Enquanto aqui na terra, enquanto lá na terra, porque neste dia nós vamos estar, não é? Estaremos lá na presença do Senhor. Enquanto naquele mundo eu vivia e colocava a minha esperança no futuro, hoje eu sei que esta esperança se concretizou. Hoje eu sei que esta esperança se materializou. E é incrível, irmãos, nós vemos como é que o profeta Isaías, usado por Deus, não é? Ele é remetido muitas vezes a cenários e a tempos muito distantes, não é? Deus mostrava-lhe, revelava-lhe aquilo que havia de acontecer muitos anos à frente. E este é o exemplo que nós vemos aqui. Nós, por exemplo, também no livro de Isaías temos um quadro tão vívido e tão preciso do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Como nós vemos Isaías descrevendo o sofrimento de Jesus, ele vê, não é? Deus mostra, dá-lhe esta visão de uma forma muito pormenorizada. Ele vai descrevendo aquilo que o Messias haveria de padecer. E aqui, irmãos, nós temos novamente Isaías recebendo esta revelação da parte de Deus, de um dia especial, de um dia, irmãos, em que toda dor terminará, em que a alegria reinará, em que a graça e a misericórdia de Deus abundará eternamente na nossa vida e no nosso coração. É neste dia, irmãos, que nós temos colocado a nossa esperança. É neste Deus em quem temos confiado. E, meus irmãos, naquele dia nós diremos: valeu a pena. Valeu a pena. Irmãos, é verdade que hoje passamos por lutas e dificuldades e tantas contrariedades. Mas, irmãos, quando este dia chegar, nós diremos: valeu a pena. É muito melhor do que eu tinha pensado. A palavra do Senhor, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, certamente que nós seremos surpreendidos pela positiva. Certamente, irmãos, que a nossa expectativa será em muito superada. Irmãos, se Deus, criando a natureza, não é? Não fez por menos. Se nós, irmãos, formos analisar a diversidade de plantas, a diversidade de animais, não é? É tanta diversidade, irmãos. É tanta coisa. Será que Deus não podia criar só um pouquinho, não é? Não. Deus caprichou, não é? E com tanta beleza, tantas flores, de tantas cores, de tantos formatos, de formatos tão distintos, tão diferentes, não é? Irmãos, Deus não faz por menos. E isto tudo revela a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza. Quanto mais, irmãos, o concretizar e o materializar da nossa esperança, certamente, irmãos, que ela vai superar em muito a nossa expectativa. Por isso, irmãos, vale a pena permanecermos fiéis na palavra do Senhor. Vale a pena continuarmos a guardar a palavra do Senhor nos nossos corações. Os nossos corações, irmãos, se encherão então de alegria, de gozo. Os nossos lábios não poderão conter estas palavras. Este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele manifestou o seu poder. Ele manifestou a sua glória, Ele manifestou a sua graça. É este o nosso Deus em quem esperávamos. Irmãos, esta é uma certeza que nós devemos carregar a cada dia no nosso coração e na nossa vida. Porque temos esta esperança, temos este gozo, temos esta alegria na nossa vida e no nosso coração. Então, irmãos, continuemos. Coloquemos a nossa esperança em Deus. Amém? Continuemos a colocar a nossa esperança em Deus. Continuemos a esperar em Deus. Ele é a nossa esperança. Como eu disse, irmãos, muitas vezes nós colocamos, e o ser humano coloca a sua esperança noutras coisas que depois, irmãos, passado um tempo, isto não se materializa, essa esperança não se materializa e vira quase que uma frustração, não é? Está agora, penso que está prestes a terminar, não é? Os Jogos Olímpicos. Estes Jogos Olímpicos
olímpicos ficaram marcados por um episódio de uma atleta norte-americana que chamou a atenção para a questão da saúde mental, não é? E ela, irmãos, por causa da pressão à sua volta, porque é uma atleta, irmãos, muito medalhada, é uma ginasta, provavelmente há quem considere que é a maior ginasta da história, não é? Portanto, estamos a ver uma jovem que ganhou muitas medalhas, e a maior parte de ouro, portanto, ficou muitas vezes em primeiro lugar. Então, os irmãos, imaginem a expectativa que estava colocada sobre esta jovem, não é? Era uma grande expectativa. Foram 5 anos de treino, de dedicação, e o treino, irmãos, é um treino rigoroso dos atletas de alta competição. É um treino, irmãos, que exige, é uma preparação que exige uma alimentação muito rigorosa, horas de sono muito rigorosas, muitas horas de treino, não é? Se calhar, enquanto os outros estão a ir passear e desfrutar, ela não, estava lá a treinar, não é? Estava a treinar e treinando várias vezes. Então, irmãos, havia toda uma expectativa depositada sobre ela durante 5 anos, não é? Toda uma expectativa, ela vai ganhar mais medalhas, ela vai conseguir. Expectativas, irmãos, que ela própria criou em relação à sua participação. Expectativa, irmãos, que os outros colocaram, que os americanos colocaram. Expectativa que pessoas em todo o mundo que admiram o seu trabalho, colocaram sobre ela. Expectativa, irmãos, que os patrocinadores, não é? Esta é uma parte que muitas vezes nos passa despercebida. Mas os patrocinadores que patrocinam, que estão lá a pagar e a ajudar, não é? Que querem que depois a marca, ela ganhando a marca, também tenha uma visibilidade maior. Então, há aqui toda uma pressão enorme. E toda essa expectativa, irmãos, quando chega o momento da concretização, da materialização dessa expectativa, a verdade é que não se concretiza, não é? Por razões que já falamos e que não vem aqui ao caso e não é este o nosso propósito, mas apenas dizer, irmãos, que as pessoas colocaram a sua esperança, ela própria colocou a sua esperança nela mesma, e depois, quando chega o momento ideal, essa esperança não se materializa. Isto não vai acontecer conosco, porque a nossa esperança nunca, jamais falhará. Jesus Cristo jamais falhará. A nossa esperança, ela sempre se materializará. Nós confiamos no Deus que não falha, no Deus do impossível, no Deus forte e poderoso. É incrível, irmãos, que a palavra do Senhor, é curioso, que a palavra do Senhor também, Paulo, compara-nos também a atletas. Também somos atletas. Não é? Também somos atletas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo diz isso, que nós somos atletas, que também temos que, há também um rigor ao qual nós temos que nos submeter, temos que buscar a Deus, orar, não é? Consagrar-nos, e também temos uma coroa. Os outros correm por uma coroa, aqui no caso são medalhas, não é? Os outros correm por uma medalha que é corruptível, mas nós corremos por uma medalha que é incorruptível. Amém? E por isso, irmãos, a nossa esperança é maior. Então, fiquemos firmes nesta esperança. Nós já vamos regressar, daqui a pouco vamos regressar aqui ao capítulo 25, mas agora eu convido os irmãos a abrirem um pouquinho mais à frente neste mesmo livro de Isaías. Porque, irmãos, existem ladrões de esperança na nossa vida, não é? Na vida de todos nós. Há pessoas ou mesmo circunstâncias que se levantam e que tendem e que pretendem roubar essa nossa esperança. Que nós não deixemos que nada nem ninguém roube a nossa esperança. Não deixemos que as circunstâncias frustrem a nossa esperança, porque o nosso Deus não falha, Ele não mente. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que diz. Aquilo que Deus diz sempre se cumprirá. Há aquela música, não é? Deus de alianças. Há uma parte desta música que diz que pode tudo mudar, não é? Pode tudo mudar, pode tudo passar, mas a palavra de Deus sempre se vai cumprir. Aliás, a palavra de Deus diz isso mesmo, não é? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. A palavra do Senhor nosso Deus permanecerá. Tudo pode mudar, irmãos. Pode mudar na tua vida, na minha vida, irmãos. Tudo pode parecer contrário.
Tudo pode parecer, irmãos, que está a contrariar a palavra do Senhor, mas há uma coisa que nós temos que guardar no nosso coração, é a esperança em Deus e na sua palavra, que este Deus não falha, este Deus não muda. Guardemos esta esperança no nosso coração, que as circunstâncias não roubem esta esperança, nem diminuam esta esperança. Permaneçamos confiando em Deus e declarando esta nossa confiança em Deus, não é? Assim como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Nele esperarei. Isaías 36. Versículo 5. Podemos ler o 4 para começar aqui do princípio do parágrafo. Versículo 4. Irmãos, para contextualizar, nós estamos diante de um cerco à cidade de Jerusalém. Estamos diante de um cerco da cidade de Jerusalém. Era o rei, neste momento, Ezequias, um rei temente a Deus, porque houve muitos reis que não foram tementes a Deus. Portanto, irmãos, um cerco protagonizado pelo Império Assírio. Um império, irmãos, que estava na sua pujança, na sua força, dominando muito território. Já tinha conquistado muitas terras. E agora era como se eles dissessem, e eles disseram isso a Judá: chegou a vossa vez, a Jerusalém chegou a vossa vez. Os outros todos os outros reinos já caíram. Nenhum deles resistiu à nossa força. Chegou a vossa vez. Rabsaque, versículo 4, lhes disse: dizei a Ezequias, mandou um recado ao rei. Assim diz o sumo rei, o rei da Síria: que confiança é esta em que te estribas? Está a perguntar: onde é que tu tens colocado a tua confiança? Por que estás tão confiante? Por que achas que nós não vamos conquistar a tua terra e a tua cidade? Que confiança é esta em que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. A tua estratégia para esta guerra são vãs palavras. Não adianta, não vais conseguir, vocês não vão conseguir resistir. É o que ele está a dizer. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Em quem está a tua confiança para tu te rebelares? Não é? Confias no Egito? Confias no Egito, este bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, com todos os que nele confiam. Ele colocou aqui a questão do Egito, porque o Egito, irmãos, pretendia de alguma forma parar, era uma potência ainda nesta altura, que pretendia parar o Império Assírio. Portanto, naquele tempo faziam muitas alianças, não é? Fazia esse tipo de alianças para que dois reinos pudessem resistir a outro reino, e portanto seria, do ponto de vista estratégico, bom para o Egito aliar-se a Israel e dessa forma também impedir que a Síria pudesse, não sei, a visualização aqui do mapa na mente dos irmãos, mas para que a Síria pudesse descer para baixo para o Egito, não é? Portanto, aqui a menção, por isso, ao Egito. Versículo 7, mas se me dizes: confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Os irmãos, reparem a humilhação. Eu até posso dar 2.000 cavalos, não vais conseguir 2.000 cavaleiros para montar, porque vocês não têm cavaleiros, não é? Vocês são, mesmo dizendo, vocês são fracos e não vão conseguir resistir. Vamos até o versículo 10. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Irmãos, estas palavras todas
versículo 7, importante para retirarmos aqui algo para nós. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele em quem cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Os irmãos reparem, está a dizer, se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus. No fundo, Rabsaque está a colocar a confiança de Ezequias e do povo de Judá em Deus em causa. Está a dizer, não adianta. Vocês não podem confiar no Egito, porque o Egito é um bordão de cana quebrada. Se vocês se apoiarem nele, vocês é que se aleijam, não é? É a imagem que ele deu do Egito. O Egito não vai conseguir defender-vos. Agora, se vocês me dizem que confiam no vosso Deus, também o vosso Deus não vai conseguir parar e impedir-nos de conquistar esta terra. É o que Rabsaque está a dizer. Então, irmãos, nós vemos que Rabsaque está a colocar a confiança, a esperança do povo em Deus em causa. Está a dizer, não vale a pena confiarem no vosso Deus, não vale a pena esperarem no vosso Deus. E muitas vezes, irmãos, nos nossos dias é isto também que nós vivemos, não é? As circunstâncias ou até mesmo pessoas dizem, não vale a pena. Por que tu esperas e por que tu confias? Que confiança é esta que tu tens neste Deus? Não vale a pena. É uma esperança que não se vai materializar, que não se vai concretizar. Mas, irmãos, nós vemos que pela palavra do Senhor, que é precisamente o contrário, a nossa esperança não falha, o nosso Deus não falha. Aquele que confia no Senhor, como diz a palavra do Senhor mesmo aqui em Isaías, não é? Aqueles que esperam no Senhor voarão como águias, correrão, não se cansarão, porque Deus é a nossa força. O que vai acontecer, irmãos, é que Ezequias, rei de Judá, ele vai orar ao Senhor, vai mandar mensageiros a Isaías, o profeta Isaías, escritor deste livro, não é? Vai mandar mensageiros a Isaías para que Isaías orasse ao Senhor e recebesse uma mensagem de Deus para consolar o povo. E Isaías efetivamente vai receber uma mensagem de Deus e vai mandar essa mensagem a Ezequias. Ezequias também vai orar ao Senhor e a sua esperança em Deus é fortalecida. Irmãos, nós precisamos a cada dia também de dobrar os nossos joelhos em oração ao Senhor, para que a nossa esperança no Senhor possa ser fortalecida novamente, a nossa esperança em Deus possa ser reanimada a cada dia. Há momentos, irmãos, em que vêm ladrões de esperança. São palavras que ouvimos de desânimo, são circunstâncias, momentos difíceis, mas, meus irmãos, que nós possamos ir àquele lugar secreto, não é? Ao nosso quarto, fechar a porta, estar a sós com o nosso Deus, porque Ele renova a nossa esperança, Ele aviva a nossa esperança. Não importa se já colocamos esperança em muita coisa que veio a falhar, não é? Muitos de nós, irmãos, antes de aceitarmos Jesus, confiamos em muitas coisas, não é? E porventura está aqui alguém, não sei, que também ainda não tem Jesus no coração e já confiou em tanta coisa. Nós vivemos num mundo de tantas religiões, nós vivemos num mundo de tantos caminhos, não é? Tantas ideias, tantas sugestões de caminho, e podemos olhar para o caso daquela mulher do fluxo de sangue, uma mulher, irmãos, que tinha posses, mas que gastou todas as suas posses em médicos. Ela procurou solução para o seu problema em muito lugar, até o momento em que ela ouviu falar de Jesus Cristo. E quando ela ouviu falar de Jesus Cristo, apesar dela já ter colocado a sua esperança em muitos médicos, em muitos caminhos, a esperança no seu coração renasceu, porque efetivamente, irmãos, em Jesus Cristo a nossa esperança renasce, a nossa esperança jamais será defraudada, jamais falhará, a esperança que nós colocamos em Jesus Cristo. Então ela foi ter com Jesus e ela disse, se eu somente tocar, e ela ficou curada, tocou em Jesus Cristo. Os irmãos reparem, antes de tocar, não é? Mas ela teve esta fé, ela tinha a esperança. Mas agora a diferença, irmãos, das outras vezes, é que agora ela colocou a esperança no lugar certo. Por isso não é só termos esperança, é termos esperança na pessoa certa, não é? Na pessoa certa. Há dias falava com alguém que dizia que estava triste, abatido e tal.
E eu aproveitei para falar-lhe de Deus, não é? De uma forma muito breve, para que ele confiasse em Deus. E essa pessoa respondeu-me: pois, o importante é nós confiarmos em alguma coisa, não é? E infelizmente há muita gente que pensa desta forma: o importante é nós confiarmos em alguma coisa. Mas não, o importante não é nós confiarmos em alguma coisa. Temos que confiar na pessoa certa, não é? Na pessoa certa. Porque senão a nossa esperança vai ser defraudada, vamos sentir-nos defraudados, enganados, não é? E tanta gente, irmãos, que tem sido enganada porque coloca a sua esperança na pessoa errada. Muitas vezes, irmãos, até mesmo em alguns lugares que se chamam igreja, não é? Mas o Jesus que é pregado não é o Jesus bíblico. E essas pessoas colocam a sua esperança num Jesus que não é o Jesus bíblico. E sentem-se defraudadas, naturalmente. Mas se não é um Jesus bíblico, irmãos, essa esperança naturalmente que falhará. Mas a esperança que é colocada neste Senhor Jesus, revelado pelas Escrituras, o Filho de Deus, aquele que verteu o seu sangue na cruz em nosso favor, a esperança colocada em Jesus Cristo jamais falhará. Então, irmãos, que nós possamos a cada dia permanecer confiando no Senhor, confiando no nosso Deus. A nossa esperança, ela é incomparável. Ela é incomparável. Versículo 18 do capítulo 36 de Isaías diz: não vos engane Ezequias, é Rabsaque que continua a falar, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Os irmãos, reparem que ele começa a dar exemplos dos outros deuses, das outras nações. Começa a contar a experiência dos outros, não é? Olha, os outros povos, eles foram derrotados também. Os outros povos também tinham deuses. E os deuses deles não os ajudaram. Porque nós, os assírios, somos os maiores. Nós vamos conquistar. Reparem, os outros não prevaleceram contra nós, vocês também não vão prevalecer. Há aqui uma diferença, não é? Há aqui uma diferença, é que o nosso Deus não falha. Os outros eram deuses de madeira, feitos por mãos humanas, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. O nosso Deus, irmãos, Ele tem olhos e vê. A sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, para que não possa livrar. A sua mão está estendida para livrar-nos a cada um de nós. Por isso, a nossa esperança é incomparável. É incomparável. E muitas vezes, irmãos, os ladrões de esperança vêm até nós e contam-nos um discurso semelhante, não é? Dizem-nos um discurso semelhante a este. Olha, já viste? Aquela pessoa também passou pelo que tu passaste, ou pelo que tu estás a passar. E aconteceu-lhe isso, aconteceu-lhe aquilo, não é? Aquela pessoa também já esteve numa situação destas. Aquela pessoa já teve esta enfermidade e aconteceu-lhe isto. Aquela pessoa já esteve desempregada assim como tu e aconteceu-lhe isto e não conseguiu pagar e veio o caos. Também vai acontecer o mesmo contigo, não é? Dando quase esta ideia que vai suceder o mesmo. Irmãos, nós não podemos ficar presos a esse tipo de discursos, porque o nosso Deus, Ele ainda reina, Ele ainda está sentado sobre o trono. Nós não podemos ficar presos a esse tipo de discurso, porque nós somos filhos de Deus. Nós não podemos ficar presos a este discurso, porque o nosso Deus cuida de nós. Nós não podemos ficar presos a esse tipo de discurso, porque Ele olha para nós, os seus ouvidos estão inclinados para ouvir a nossa oração. Por isso não podemos ficar presos a esse tipo de discursos. Temos que olhar para o Senhor. Não podemos permitir que esse tipo de discurso roube de nós a nossa esperança no Senhor. Continuemos, irmãos, a esperar no Senhor, porque a nossa esperança é incomparável. Não podemos comparar, irmãos, ao A, B, C ou D, a outra pessoa que passou por aquela situação, porque aquela pessoa, infelizmente para ela, não tem Deus no coração. E nós temos o Senhor conosco. Nós temos o Senhor conosco. Por isso é que não podemos comparar-nos. A nossa esperança jamais falhará. Voltando, irmãos, para Isaías 25. Nós estamos então aguardando por este dia. E como é bom, irmãos, nós hoje podermos viver já
com os olhos colocados neste dia, com a nossa esperança colocada já neste dia. O dia, irmãos, em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos de tal forma que nos esquecemos desta realidade. Vivemos de tal forma concentrados na solução dos nossos problemas, que nos esquecemos, irmãos, que a nossa esperança, mais do que estar na solução do problema A, B ou C, a nossa esperança tem que estar na solução, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia glorioso em que Ele virá, porque é neste dia que tudo efetivamente estará resolvido, não é? Que o nosso coração, meus irmãos, possa ansiar pela vinda de Jesus, que o nosso coração possa palpitar dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E meus irmãos, eu penso que quando nós não temos este coração que anseia pela vinda de Jesus, isto talvez signifique, irmãos, que nós estamos confortáveis aqui na terra. E, irmãos, como filhos de Deus, nós não há como estarmos confortáveis neste mundo, porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, porque a palavra do Senhor nos mostra, e nós vemos também no mundo em que vivemos, que o mundo diz que é certo aquilo que a palavra do Senhor diz que é errado. O mundo diz, irmãos, que aplaude aquilo que a palavra do Senhor condena. Por isso nós não temos como estar satisfeitos no sentido de conformados a este mundo. O mundo, irmãos, ele está num estado, em termos espirituais, deplorável. E por isso, nós não nos identificamos com este mundo. Não há como. Jesus disse que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não somos deste mundo. E porque não somos do mundo, a nossa ânsia tem que ser: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu anseio pela tua vinda, Jesus. Eu quero estar contigo, Jesus. Eu quero estar face a face contigo. Eu quero estar diante da tua glória. Eu quero estar diante do teu poder. Eu quero que tu toques no meu coração. Eu quero estar cheio da tua alegria. Eu quero estar perto de ti, Jesus. Eu quero estar mais perto de ti. Irmãos, este deve ser o nosso sentimento, o sentimento do nosso coração. E se não é este o nosso sentimento, irmãos, ainda vamos a tempo de orar a Deus e dizer: Senhor, ajuda-me, não é? Senhor, ajuda-me. Restaura em mim este desejo pela tua vinda, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo por este dia, naquele dia, versículo 9 de capítulo 25, mais uma vez, se dirá: este é o nosso Deus em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E efetivamente, irmãos, na salvação do nosso Deus nós exultaremos e nos alegraremos. Hoje já exultamos e já nos alegramos. É curioso que Deus permite-nos hoje já vivermos um pouquinho daquilo que nós vamos viver lá no céu. Só para nós termos um pequeno gostinho, não é? Então podemos imaginar logo, se aqui na terra é assim, imagina como é que será lá no céu, não é? Irmãos, há aqueles momentos e que devem ser constantes na nossa vida, em que estamos diante da presença do Senhor e sentimos esta alegria, este gozo por estar na presença do Senhor, não é? É um pequeno gosto, irmãos, uma coisa ínfima daquilo que nós sentiremos quando estivermos lá na glória diante da presença do Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos viver com essa expectativa, porque a nossa esperança, ela será materializada de tal forma que a morte será vencida. O versículo 8 diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então, irmãos, a morte será vencida. A morte, que é a causa de tanto sofrimento no mundo, ela será vencida. Já não haverá morte. Quando
Jesus Cristo vier, neste dia glorioso. Então, irmãos, aqueles que esperam pelo Senhor viverão para toda a eternidade. Por toda a eternidade eles viverão. A morte, irmãos, então já não terá lugar na nossa vida e nós teremos um consolo eterno também. O versículo 8 diz que enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Deus vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, não é? Aqui na terra ainda choramos. É por isso, irmãos, que a nossa esperança tem que estar lá no céu. Tem que estar neste dia, não é? Porque aqui é verdade, irmãos, graças a Deus, temos também momentos de alegria, graças a Deus. Mas depois temos sempre uma luta, passa esta, vem outra, não é? E é mesmo assim, vamos dando glória a Deus, dia a dia. E por isso a nossa esperança tem que estar neste dia em que definitivamente o Senhor enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Haverá consolo eterno para nós. Estaremos consolados diante da presença do Senhor. Já não há tristeza, já não há dor, já não há angústia, mas alegria diante da presença do nosso Deus. E haverá, meus irmãos, versículo 6 também, haverá, o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Haverá então, irmãos, esta boda, não é? Haverá uma boda. Os irmãos reparem que o que nos é dito aqui em Isaías também está noutras porções da palavra do Senhor, nomeadamente no Novo Testamento, não é? Algumas em Apocalipse. Portanto, irmãos, é uma esperança que já está amplificada ou é amplificada pelos outros escritores bíblicos. Os do Novo Testamento também repetem essa esperança, reforçam essa esperança para cada um de nós. A palavra do Senhor também no Novo Testamento nos fala da boda do Cordeiro, não é? Deste momento em que estaremos diante da presença do Senhor e estaremos, irmãos, numa festa diante da presença do Senhor, em que comeremos, beberemos, nos alegraremos. E as palavras que são usadas aqui, para nós, se calhar não fazem tanto sentido, mas para percebermos, irmãos, estamos a falar de alimento nutritivo e alimento, irmãos, saboroso, não é? Nutritivo e saboroso, faz bem à saúde e saboroso, de qualidade. É o que aqui a palavra do Senhor nos fala. E efetivamente, irmãos, aquilo que Deus tem preparado para nós é muito melhor do que nós podemos imaginar, é muito melhor do que nós podemos pensar. O que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para nós. Por isso, irmãos, coloquemos a nossa esperança em Deus. Eu sei que já temos colocado, mas vamos colocá-la, irmãos, de uma forma cada vez mais nítida e com maior certeza desta esperança e vivamos nessa expectativa daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vivemos no mundo, irmãos, mas não somos deste mundo. Não somos deste mundo. Não pertencemos a este mundo. Somos cidadãos do céu que passam pela terra. Mas a nossa pátria é a pátria celestial. A nossa morada está colocada lá no céu. É por esta cidade que nós aguardamos. É esta cidade é por ela que nós ansiamos de todo o nosso coração. Por isso, irmãos, que assim seja com cada um de nós. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe a cada dia. Oremos.